É lindo, lindo, lindo levantar pela manhã e dizer bom dia, flores do dia. Tô aqui escutando uma música da Bethânia, linda. Não mexe comigo, que eu não ando só. Eu não ando só, eu não ando só. Não mexe não. Vou baixar um pouquinho aqui o volume pra gente poder conversar, né? Esse aqui é o vídeo que eu falei pra vocês, que a gente vai começar a falar. Peraí que eu tô tentando baixar aqui o volume. Gente, eu não tenho iluminação, eu não tenho câmera, eu não tenho nada. Eu não tenho nada dos aspectos técnicos para o canal. Mas eu tenho muita vontade de passar para vocês o que eu descobri na minha vida. Então, eu gravo como é que dá, né? E eu espero que vocês consigam me ouvir bem, por isso que eu tenho esse fiozinho aqui, ó, que vocês me ouvirem, porque eu não tenho ainda o microfone. Essas coisas paradas aí vão tudo andar mais pra frente. Mas enquanto isso a gente vai conversando. Hoje nós vamos começar a falar, porque o assunto é longo e a gente vai começar a falar sobre a nossa mente, né? E aí, enquanto não tem vinheta, que eu tô descobrindo como é que faz essa parada, eu vou convidar vocês desse jeito. Bora lá, saravar nossa mente, ok? Bem, por que eu falo que a mente é uma grande desconhecida? Aí vocês devem parar para pensar assim, porque pelo menos comigo aconteceu. Gente, a mente, minha mente, meu cérebro está dentro da minha cabeça. E como me pertence, faz parte do meu corpo físico, como é que eu não o conheço? Pois é, conto para vocês que a gente tem uma mente que a gente desconhece. Nós temos uma mente muito egóica. E óbvio que essa palavra todo mundo conhece. Ego, essência. Que depois, com o tempo, eu vou começar a destrinchar todas estas coisinhas, palavrinhas e palavrões, que parecem alguns palavrões, mas não são. E a gente vai conversar, ok? Pouco a pouco. Por que eu digo que a mente é essa desconhecida? Porque a gente não se conhece, porque a gente não sabe ouvir o que nós pensamos. A gente não se dá conta que nós temos vários pensamentos ao mesmo tempo na nossa cabeça, que a gente não vive o agora. Sabe aquela história do carpe diem, que significa viver o agora? A gente não faz. Nenhum de nós faz. Inclusive aquela parte da população do planeta em que está acostumado a meditar, que está acostumado, já é próprio da cultura deles, o saber respirar, o saber meditar. Eles também é um exercício contínuo de viver o agora, porque naturalmente nós estamos encarnados sempre preocupados com o que vai acontecer, com buscar uma segurança numa vida insegura que é natural que tenhamos. Por que a gente fica procurando a segurança numa vida insegura e imutável? É uma vida mutável, porque a gente muta. A gente nasce bebê, vai crescendo ser humano e nós vamos mutando com o tempo, não só fisicamente, também tudo aquilo que a gente vai aprendendo. Então, por que a gente tem tanto medo, que foi um post que eu coloquei na minha página do Facebook, por que a gente tem tanto medo das coisas? Por que o medo nos acompanha, inclusive nos paralisa a ação de fazer, de aprender, de trocar de trabalho, de trocar de religião, de trocar de crenças limitantes? O que são crenças limitantes mesmo, Lúcia? Crenças limitantes são coisas que nós acreditamos, nem nos damos conta que acreditamos em determinados aspectos na nossa vida e a gente só repete. A gente repete ações, repete pensamentos, repete estilos de vida, sem mesmo a gente se questionar se é correto ou não. A gente tem pouca reflexão. O muito bom do advento da internet e que nós nunca estivemos, ser humano, com tanta facilidade para que dando um clique, gente, a gente começa a aprender. Tem muita informação na internet, boas e ruins, a gente também tem que saber filtrar o máximo possível, né? Para poder saber o que está aprendendo, se é correto ou não. Bem, então, voltando para a mente. A nossa mente é um órgão
que vocês sabem, está dentro da nossa caixa craniana e ele é o que comanda, como vocês também sabem, todo o nosso corpo físico. Em muitos aspectos. Por exemplo, eu penso em levantar um braço. Eu não penso e depois que eu pensei, eu levanto o braço. Eu quero levantar o braço, eu levanto o braço. As pessoas que estão sãs, né, que a gente não tem nenhum problema cognitivo, ou inclusive, sim, de ligações nervosas, a gente levanta o braço, levanta a mão. Eu que sou uma pessoa que falo muito com as mãos, como vocês estão vendo nos meus vídeos. Eu não penso, vou gravar o vídeo fazendo assim com as mãos. Me sai, é uma coisa minha, da minha personalidade, do meu jeito de ser. E cada um de vocês terão determinadas manias que é inerente à pessoa. A gente nasce dessa forma, com algumas características que nos trazem uma individualidade própria, correto? Bem, até aí chegamos. Então, esta mente que a gente não para pensar que quando a gente quer caminhar, a gente caminha, que quando a gente quer correr, a gente corre, e inclusive quando nós não queremos determinadas coisas, a mente faz com que nós façamos. Por exemplo, quem é que não viu uma barata correndo num canto e tem fobia de barata, como eu, por exemplo? Tá correndo num canto e a gente, vamos dizer que a gente está num local onde está tendo uma apresentação de livros, que tem que estar todo mundo em silêncio. E tá lá o autor falando sobre o seu livro e nós estamos sentados nas nossas cadeirinhas, né? Numa biblioteca, por exemplo, ou num auditório, e a gente tem que estar todo mundo em silêncio, prestando atenção nisso. A gente vê uma barata correr no chão. Quem é que tem pavor de barata sem querer, porque não quer fazer, mas é inerente, dá um grito, passa vexame, evidentemente, e sai correndo. E depois, alguns segundos ou minutos depois, fica com vergonha dessa atitude e se pergunta, ai meu Deus, mas por que eu fiz isso? É a mente trabalhando. Inclusive, existem estudos que dizem que antes da gente conscientemente escolher alguma coisa, o nosso inconsciente já escolheu o que a gente queria. Mais ou menos, existem diferenças de estudos psicológicos que dizem que entre 80% e 90% da nossa mente, do que nós pensamos, é absolutamente inconsciente. Então, nós estamos falando que nos sobra entre 10% e 20%, porque a ciência ainda não tem certeza de nada, até porque nada é absoluto, né, gente? Nós estamos falando entre 10% e 20% do que nós somos conscientes do que pensamos e do que fazemos. Pensem bem que isso é uma faixa bem pequena. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a tentar entender e compreender o que tem aí nesses 80% ou 90% do inconsciente da gente, porque passa trabalhando todo o tempo. A mente é como o coração, está sempre trabalhando, está sempre absorvendo novos inputs, novos conhecimentos. Nós que somos espiritualistas sabemos que o nosso corpo físico, quando a gente vai dormir, o nosso corpo físico descansa, dorme. Dormimos entre 6 e 8 horas diárias, um ser humano adulto mais ou menos tem essa necessidade. E o que acontece com o nosso espírito? Depois de um determinado tempo, que o espírito cansa por estar encarnado, levando esse escafandro aqui, que é o nosso corpo físico, né? Por isso a gente cansa. Quando nós dormimos, depois de determinado tempo, nós desdobramos. E alguns, pois, vão por aí, outros ficam no quarto, sem saber muito bem o que fazer, mas estão ali, o espírito, estou falando, conectado pelo cordão de prata. Os que já têm o conhecimento espiritual como nós e que sabem que devem se preparar também para dormir, conversar com seu anjo da guarda, encomendar seu espírito para o anjo da guarda, que por certo isso é muito, muito importante que se faça todos os dias de noite. Peça ao seu anjo da guarda, encomende o seu espírito ao seu anjo da guarda antes de dormir. E pode pedir, por exemplo, é uma coisa que eu faço muito. Eu atualmente, por exemplo, que nós estamos nessa situação do Covid, que é essa pandemia mundial, eu peço muito para trabalhar, que me leve para trabalhar, que eu quero ajudar
aonde minha energia como encarnada tem a possibilidade de ajudar os irmãos que estão desencarnando, os irmãos encarnados, as plantas, os animais, onde seja necessário que a minha energia seja melhor aproveitada, que me leve. Então, se não, antes disso, por exemplo, eu pedia muito, sempre pedi que eles me levassem para lugares, ou que meu anjo da guarda me levasse para lugares onde eu possa aprender, que meu espírito aprenda. Eu posso não lembrar quando eu volto, porque eu não lembro, de vez em quando eu lembro, mas é muito esporadicamente. Eu posso não lembrar, eu estando Lúcia, pode ser que eu não lembre de todos os aspectos que eu aprendi. Mas, com certeza, aquilo que eu aprendi no mundo espiritual, enquanto eu estava dormindo, me servirá para no meu mundo, neste mundo que eu estou encarnada, em algum momento uma ferramenta que eu não tenho nem ideia vai fazer assim, ui, eureka, encontrei a solução. A gente pode fazer essas coisas. Esses conhecimentos assimilados enquanto a gente está desdobrado, eles vão parar na nossa mente inconsciente. E a gente tem que aprender a ter acesso essas coisas que a gente estudou, esses aprendizados. Não é que a gente pode ter acesso em tudo que nós queiramos, porque tudo tem um limite. Vocês sabem que tem coisas que a gente não tem direito a saber. E nem tem que ficar perguntando muito por quê. Tem que entender que existe uma hierarquia e a gente não deve saber. Ok, até aí tudo bem? Beleza, continuemos com a mente. Então, nossa mente ela tem uma grande capacidade, é como um hard disk, né? Como um disco duro acho que é disco duro que chama aí no Brasil, não sei, hard disk. Os discos dos computadores, aí vai guardando tudo, nós temos toda a informação, vamos falar dessa encarnação, ok? Que a gente vai absorvendo as informações que são claras e aquelas também que são subliminares. O nosso cérebro, pode ser que a parte consciente nossa, não se dê conta e não se dará conta imediatamente das mensagens subliminares, mas o nosso inconsciente capta tudo. As mensagens subliminares, elas são muito utilizadas na parte do marketing, das publicidades, das comidas. E é um aspecto psicológico que é extremamente explorado há décadas pelos publicitários e pelas grandes empresas internacionais, para poder fazerem que nós, como população, tenhamos um determinado padrão de vida, como seja necessário para a indústria que nos vendem serviços e coisas. Vocês já se perguntaram por que o ser humano é tão consumista? É estranho, né? Porque a gente não nasce consumista, a gente se transforma em grandes consumidores. Dependendo das pessoas dependendo da família que a gente se crie, pode ser que a gente simplesmente repita esses atos sem questioná-los, ou porque a gente fica muito parado na frente da televisão, ou fica seguindo um grupo de pessoas que age dessa forma e a gente, para ficar legal e ter aquele mesmo status, a gente copia, mas a gente não se pergunta por que nós fazemos assim. E isso deriva a que nós não nos autoconhecemos e não ouvimos a nossa mente. Quantas vezes aconteceu com vocês, por exemplo, de que a gente fala alguma coisa, a gente encontra uma pessoa que não cai muito na nossa graça. E aí a gente fala, sem querer ser grosseiro, mas a gente fala alguma verdade que não adicionava em absolutamente nada nas nossas vidas, nem da outra pessoa, porque a gente nem tem confiança suficiente, nem tem uma grande amizade profunda, e além disso, a energia não casa muito com essa pessoa. Essa pessoa realmente não significa nada grande ou importante nas nossas vidas. Mas aquele lado irônico que todo mundo tem, eu levanto a mão em primeiro lugar, a gente acaba soltando aquela farpinha assim, né? Para incomodar. Mas não é que a gente estava pensando, a gente estava maquinando. Tem gente que maquina, mas não todo mundo. Não é que a gente estava maquinando, que é isso que eu quero chegar. Não é que a gente estava maquinando, eu vou soltar uma farpinha assim, envenenada, uma flechinha envenenada para fazer a criatura se sentir mal.
Às vezes a gente solta pela boca e não se dá nem conta. Quando termina de falar, é que a gente se pergunta assim, meu Deus, mas por que eu falei isso? Essa curta e desconhecida forma de ouvir uma informação que entra externa, processar ou quase nem processar rapidamente no cérebro e falar o que pensa, nos põe em muitos apuros. Então a gente tem que aprender a ouvir a nossa mente e entender o que ela está nos dizendo. Porque senão o que ocorre é que a nossa mente ela é proprietária de nós mesmos e de tudo que nós cocriamos, porque a gente cocria uma realidade. O que nós pensamos, nós criamos. Se nós somos pessoas, por exemplo, de se queixar muito, de sempre ver o copo meio vazio, de achar que as coisas não chegaram, não se materializaram na nossa realidade do jeito que a gente queria, que isso é muito coisa de criança mimada, e tem muito ser humano que é adulto, mas não chegou realmente na vida adulta. Isso aqui é uma garrafa, gente, de água, que tá aqui do lado. Tô vendo que a câmera tá pegando, vou botar pro lado. Quantas vezes nos acontece isso que a gente se irrita, né? Com aquela realidade que não saiu do jeito que eu planejei. Porque a gente criou na nossa mente, nós plasmamos na nossa mente uma realidade bem diferente daquela que aconteceu. É claro, pessoal, que a gente não vai ter aqui, eu quero um Rolls Royce na minha garagem, então eu vou pensar no Rolls Royce e ele vai se materializar. Não é bem assim que a banda toca, né? Eu estou falando que é uma questão vibracional, como eu disse no meu outro vídeo. Quando eu, Lúcia, abri vibracionalmente a antena, que é a mente é uma antena na cabeça da gente, na nossa vida, é uma antena. Quando eu abri vibracionalmente a minha mente para um outro paradigma, ou seja, para uma outra situação diferente da que eu estava acostumada, uma diferente mensagem me encontrou e eu dei esse caminho. Eu abri a porteira para que ela chegasse. Por que eu consegui abrir essa porteira? Porque eu já sou uma pessoa desde muito pequena, muito revolucionária, muito que eu não aceito as coisas que são impostas, não aceito as leis vigentes, em geral. Quando eu acho as normas, em geral, é óbvio que sim. Mas tem coisas que são muito obsoletas e que as pessoas, a sociedade em geral, faz porque sim, porque sempre foi. E eu acho que as coisas não são assim, que a gente tem que pensar, que a gente tem que se questionar se aquilo realmente é válido para mim e para o conjunto de pessoas que vivem ao meu redor. Como o princípio básico da vida deve ser não farei para ti aquilo que eu não quero que façam para mim, então a gente está trabalhando no bem, que foi lá no meu primeiro vídeo que eu disse por que o projeto da Umbanda e Inteligência Emocional nasceu, né? O que eu não faço para mim, eu não quero para ti. Isso é ser inteligente emocionalmente. Isso é batalhar a batalha da luz, que é o que nós umbandistas queremos, certo? Voltamos à mente. A mente, onde está toda a nossa personalidade, todos os matizes do que nós somos atualmente encarnados, está aqui dentro. Está fechada aqui dentro a mente. Ela comanda o nosso corpo, ela comanda os nossos... tudo que a gente vai fazer. Como é que ela se comunica com o exterior se ela está fechada nessa caixa craniana? Ela se comunica pelos 5 sentidos. Pelo que vê, pelo que nós vemos, ouvimos, podemos sentir como olfato, o sabor, o toque, né? O tato. Então, muitas vezes, por isso que tem aquele velho deitado, ou velho ditado, que diz nem tudo que reluz é ouro. Não necessariamente o que nós vemos ou ouvimos é real, porque você sabe muito bem que, como já disse o nosso querido Einstein, tudo é relativo na vida. Eu sou uma pessoa que gosto muito de doce, mas o mesmo doce que eu gosto, outra pessoa vai provar e vai dizer que não gosta, que tá ruim. E são duas realidades perfeitas, são duas realidades corretas, mas são duas realidades diferentes,
porque são vistas por pontos de vista diferentes. É ruim? Não, é rico, é bom, é necessário. Porque senão, como é que nós vamos ter todas as cores do arco-íris? Que seria do vermelho se todo mundo gostasse do azul, não é? Bem, nossa mente, se ela precisa dos nossos sentidos para entrar em contato com a realidade externa, ela pode ser enganada. Parece estranho, mas não é. E nos enganam dia a dia. E a gente se permite ser enganado sem saber. Parece estranho, né? Eu vou provar como é que a gente pode ser enganado. E que nos enganam cada dia. A nossa mente não sabe o que é uma realidade, que é o que a gente realmente, o corpo físico nosso está vivendo, ou se é uma criação, ou seja, um filme, um jogo de videogame, não sabe, porque a nossa mente está observando o mundo pelos nossos olhos. E no momento, observando, hein? Observando. Por isso que eu usei os olhos. A nossa mente está sabendo o que está acontecendo ao redor através dos nossos olhos. Qual é o principal trabalho da nossa mente? Manter o nosso corpo vivo, a sobrevivência dos órgãos vitais, que nós estejamos vivos. Esse é o trabalho da mente, nenhum mais. Eu estou falando da mente física, viu, gente? Não tô lá no espiritual ainda. O que ocorre? Quando a gente vai no cinema, ou tá em casa, porque agora não estamos podendo ir no cinema, né? Ou a gente está em casa, vendo um filme de terror, por exemplo, a gente fica nervoso, né? Vocês já viram que a gente fica nervoso? A gente fica nervoso, a gente fica tenso, que a gente fica assim. Quem gosta de comer pipoca quando tá vendo filme, que eu sou uma, eu fico assim. É uma coisa meio intensa, né? Uma coisa de que a gente come todos os pipoca ao mesmo tempo. E a gente fica tenso, gente. Se observem, que a gente não se observa. A gente tem que aprender a se observar. Que daí tu tá observando. Quando a gente se observa, a gente observa a nossa mente. A gente fica tenso. Quando a gente vê filme de terror, filme de suspense, ou aqueles filmes de extrema ação, o nosso cérebro, ele cria toda a máquina ele cria endorfinas, ele cria uma série de substâncias no nosso corpo necessárias para fugir, para reagir na hora que está sentindo medo, que está sentindo insegurança pela manutenção do seu corpo físico. Ele cria tudo isso, por isso que a gente fica tão tenso. Inclusive, quando tem esses filmes de suspense, por que vocês acham que a gente se assusta quando tem filme de suspense? Porque, pense bem, nós sabemos de forma consciente que a gente pegou o carro, que a gente foi lá pro shopping, que a gente entrou no cinema, que a gente comprou pipoca ou o que queira, cada um aí comprar, sentou numa cadeira bem confortável, tá com o marido, namorado, o marinovo, namorada aí do lado, vendo um filme. E a gente escolheu o filme, que é de suspense. A gente sabe tudo isso, que a gente tá lá dentro do cinema e apagam as luzes. Supostamente apagar as luzes é para que a gente tenha melhor visão, consiga ver melhor o filme. Não é só para isso, é para que nosso ponto de observação, o nosso foco, o nosso firmar a cabeça, não esqueçam, bandistas, nosso firmar a cabeça, fique na tela do cinema. A nossa mente vai focar, vai firmar a sua cabeça, a nossa mente, ali naquela tela do cinema. Tudo que esteja passando no filme, a nossa mente que não lembra, não é que não lembre, não sabe naquele momento, mas que nós estamos sentadas na poltrona. Por que não sabe? Porque ela está vendo todo aquele filme, a nossa mente está vendo todo aquele filme, pensando o que está acontecendo com a gente. E é por isso que nós nos assustamos quando acontece alguma coisa no filme de suspense. Vocês imaginam a quantidade de estresse que a gente está criando pra gente mesmo? Vendo algo que não é real? Vocês imaginam o que acontece no nosso subconsciente quando a gente vai dormir? Porque tudo que aconteceu durante o dia, tudo que nós recebemos de informações, tudo que a gente, subliminares e retas, o nosso subconsciente, a nossa mente, ela faz ela põe, que eu costumo dizer, ela põe aqui atrás, ela manda para a memória de noite, quando a gente está dormindo. Então, toda aquela parada, ou ler um livro,
de terror. Eu adorava Stephen King. Eu li quase todos os livros dele. Quando eu comecei a entender o que eu estou contando para vocês, começando a contar para vocês, eu compreendi que até a leitura, eu tinha que filtrar muito a leitura. Não significa que não possa ler, gente, ou ver esse tipo de filme. O ideal é que não faça antes de dormir. Isso não é bacana. E, de preferência, que diminua esse tipo de literatura e também filmes. Seria o ideal, sinceramente. Até que se tenha um determinado controle melhorado da mente. Seria muito bom que a gente fosse muito, muito observador daquilo que a gente ouve como música, vê como filmes e documentários, o que seja, e ler. É muito importante que a gente tenha cuidado. É uma dieta mental que a gente tem que entender que tudo o que a gente dá para nossa mente vai se refletir no nosso dia a dia. Por isso eu chamo a mente esta desconhecida, porque a gente realmente não sabe o que está acontecendo ali dentro. Quando se começa a questionar e tentar se compreender e se entender e se autoconhecer, a gente entra aqui dentro da nossa cabecinha e descobre que nós tivemos o nosso eu abandonado durante muitos anos, sabe? E tem várias pessoas morando dentro da nossa cabeça sem pedir licença. A gente descobre, inclusive, que nós temos determinadas manias e que a gente reage de formas com certas pessoas que não somos nós, que a gente está copiando padrões que vieram da nossa família, de pai, mãe, tia, as pessoas que estão, avós, as pessoas que estiveram muito próximos e tiveram uma influência emocional importante na nossa criação, a gente acaba copiando deles padrões que não necessariamente são bons na nossa vida. Porque não esqueçam que todos nós somos donos e senhores da nossa vida. E existem coisas, existem padrões, existem reações que não existe motivo para existir mais. Porque a história do meu pai e da minha mãe, a história dos meus avós, a história das minhas tias, são deles. E a minha vida é minha. E tem um outro percorrer. Melhor ou pior, não importa, mas é minha. E eu tenho que encontrar a forma minha de Lúcia de reagir à vida, de fluir com a vida, de acordo com toda a história que eu estou construindo, que eu vim aqui para fazer. Você sabe muito bem que nós temos uma missão para realizar em cada encarnação, onde a gente vem recuperar muita coisa. Façamos de forma fidedigna a nossa mente real, não aquilo que a gente fica reagindo de forma autonômica. Não sei se existe essa palavra em português. Gente, vocês me desculpem que às vezes tem umas palavras que eu fico assim, é português ou espanhol? Que língua é? Vocês me perdoem. E me corrijam, por favor, nos comentários que eu agradeço. E, por favor, continuem comentando, porque assim a gente interage e eu sei melhor o que é para falar. Se ficou alguma coisa não bem clara, daí eu gravo outro vídeo e a gente vai esmiuçando aí até chegar no osso, tá bom? Continuando. Vocês compreendam que é muito importante que a gente comece a questionar se realmente gosta de ovo frito ou ovo duro, ou ovo mole de manhã. Ou é porque de manhã a gente se criou, que quando levantava a mãe tinha mesa posta. E uma das manias da família, que está bem, era comer ovo mole com um pouquinho de sal. Isso era muito na minha casa, por isso que eu estou dando esse exemplo, de manhã. E fazer o café da manhã com ovinho mole, sabe? Com um pouquinho de sal, misturado, comer e trabalhar. E eu, no meu caso, ir para a escola. Será que eu gosto de ovo mole ou simplesmente me acostumei com isso? Então a gente tem que se perguntar essas coisas que parecem simples, mas não é, porque elas desenham a nossa personalidade. E aí a gente começa aquilo que eu falei para vocês, a refletir, a perguntar para esta que está aqui dentro. Mas por que tu tá fazendo assim? Tu tá fazendo assim porque eu realmente gosto ou eu estou copiando um padrão? Tem gente
que utiliza determinadas cores de roupa e estilo de vestir porque se criou dentro de casa foi o que viu. Então repete. Mas não necessariamente gosta disso, sabe? Então a gente tem que se perguntar. A partir do momento que a gente começa a se perguntar, a gente está tendo um autodiálogo. A gente está desenvolvendo um diálogo com a gente mesmo. Absolutamente mental e muito íntimo, que é o melhor diálogo que cada um de nós podemos ter. A gente necessita estabelecer um diálogo com nós mesmos. Então, primeira lição. Nós temos uma mente muito barulhenta, porque a gente não consegue ter quase nunca, sem treinar, mas isso é treinável. Isso é uma coisa. Eu quero fazer um parênteses muito importante em tudo isso que eu estou falando. O mais importante na vida de um ser humano é aprender a desaprender. Porque aprender, todo mundo manda a gente para o colégio, para a faculdade, para isso, para aquilo, para curso, para master, para pós-grado, para não sei o quê. A gente está sempre na vida aprendendo. E é maravilhoso, não é negativo. Só que é muito importante que vocês todos aprendam a desaprender também. Por quê? Porque existem determinadas coisas e aspectos que nos foram impostos de forma camuflada na vida para que aprendêssemos um padrão e não necessariamente ele é benigno na vida de cada um de nós. Isto é uma autoanálise que tereis que fazer, ok? No momento que nós aprendemos a desaprender, que é deletar aquilo que não interessa, e isso é através da reflexão, sabendo se a gente realmente gosta da cor vermelha, sabendo se a gente realmente gosta de vestir terno e gravata, se a gente realmente gosta de filme de terror e suspense. Essas coisas, a partir das pequenas coisas, a gente vai começar uma autorreflexão e um autodiálogo, ok? Nesse momento que comece a instaurar este diálogo, tu estás começando a entrar em contato com o teu eu interior, que é a tua própria mente. Tu vai começar a escutar ela. Porque tu vai começar a desaprender e vai dizer, cara, eu, Lúcia, não gosto muito de ovo mole não, eu prefiro ovo duro. Eu levei um tempo para me dar conta que eu prefiro o ovo duro ao ovo mole. Foi quando eu comecei a refletir. Eu já tenho um caráter assim, mas isso é treinável, não o caráter. É treinável a gente desaprender, é treinável a gente aprender a aprender o que realmente flui na nossa vida e é treinável compreender a mente, porque a partir do momento que nós ouvimos essa desconhecida, a gente se apresenta para ela e diz assim, oi mente, tudo beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos saravar, porque agora eu domino os meus pensamentos. Eu domino você porque você faz parte do meu corpo e eu decido o que vai vibrar aqui, qual tipo de antena e rádio eu vou buscar na minha vida e nos instantes e momentos diferentes da minha vida. E desta forma, você vai começar a educar as suas emoções, que é onde nós vamos chegar. As emoções, a gente não tem como dominar emoções. Isso é uma opinião minha, ok? Do canal Umbanda e Inteligência Emocional. A gente não domina a emoção, gente, porque nós somos seres ainda nesse patamar evolutivo que elas acontecem, mas a gente pode educá-las. A gente não precisa ter ataque de ira, a gente não precisa ser barraqueira, a gente não precisa, para quê? Esse desgaste energético, toda essa energia de forma barraco, a gente pode colocar para outro lugar. A gente pode ser mais manso, como eu disse, a gente pode amansar o leão que tem dentro do Don Corleone que mora. Eu tenho um Don Corleone dentro de mim que vocês não têm ideia. Eu dou pastilhinha para ele todo dia para ele dormir, fica aí dormidinho, até que eu consegui amansar a criatura. Porque não fui barraqueira, mas gente, sou filha de Ansan, que isso eu digo tudo para vocês. Quando eu começar a reinar, meu Deus do céu, né? Então, o negócio é a gente entrar em contato com a mente da gente, começar a nos escutar. Vamos lá para a lição?
Eu quero que vocês se deem conta, eu vou dar um pequeno exercício para vocês, que é mega fácil, todo mundo vai ter tempo de fazer. Mega fácil de fazer, de atuar e fazê-lo. E mega fácil também de se dar conta que é interessante. E eu gostaria que vocês comentassem para mim, por favor, ou por e-mail, ou aí no message do Facebook. Eu gostaria que vocês fossem, se não estão em confinamento aí no Brasil ou em Portugal, ou quem da onde esteja me escutando no mundo, que se vocês não estão em confinamento, procurem um lugar da natureza, um parque, qualquer lugar assim, sentem num banquinho, ponham o telefone celular, por favor, em silêncio e marquem no relógio 5 minutos, ok? Vocês olham a hora e falem, ok, já sei, essa é a hora, e vão ficar em silêncio. E vão escutar os passarinhos, vamos escutar os barulhos externos. Se tem passarinho, enfim, o vento. E fiquem quietos. Mas tem que ficar quieto. Tenta ficar quieto corporalmente o máximo possível. Se não dá pra sair na rua, faça em casa. Vá num canto de quem estiver morando com vocês, peça assim, ninguém bate na porta, ninguém entra, me deixa em paz que eu quero isso, ficar tranquilo 5 minutos. Começa por 5 minutos, porque mais do que isso é complicado. E fique quieto. E fique quieto para escutar a sua mente. E vocês vão ver, se dá conta, a quantidade de pensamentos diferentes, desencontrados, que vão vir na mente de vocês. Vocês não vão conseguir ficar com a mente em silêncio. Além do que, o silêncio, a falta de distrações externas, que nós estamos cheios e povoados delas, com a televisão, com o celular, com as redes sociais, com um monte de coisa que a gente passa colado em tudo. A gente tem que aprender. E não são ruins, viu? Tudo que eu acabei de dizer são coisas boas sabendo utilizar. Senão, tudo que é em excesso, tudo que a gente não sabe utilizar, não é bacana pra gente. E vocês sabem disso, certo? Tem que procurar o silêncio. No momento que vocês encontrarem o silêncio externo, que vocês não vão estar tocando telefone, nada disso, vocês vão observar, ouçam a mente de vocês. Primeiro que é muito difícil ficar 5 minutos ouvindo o silêncio e a natureza, ou os carros passando. É desagradável. A gente se dá conta que a gente não está acostumado com isso. E número 2, escutem, por favor, o que está acontecendo na mente de vocês. Coloquem o foco no que vem, que pensamentos aparecem na mente de vocês naquele momento. E vocês vão se dar conta que vem muitos pensamentos diferentes. Anotem eles. E contem quantos pensamentos vieram aturdindo a mente de vocês em 5 minutos. E o quanto foi ou não difícil ficar 5 minutos sem tocar em celular, sem responder para ninguém, sem ver o WhatsApp. O Zap, como falar aí no Brasil, né? Eu chamo de WhatsApp. Como é complicado ficar 5 minutinhos parado no silêncio. O silêncio pode ser externo, mas não vai estar silenciosa a sua cabeça. E é isso que eu quero que você verifique. A cabeça, a mente, os seus pensamentos estão desencontrados. É uma loucura o que tem na cabeça. Ok? Por favor, comentem para mim, que daí a gente vai fazer um outro vídeo. Esse vídeo tinha que ser comprido, porque é uma introdução a tudo isso. Vocês comentem aí pra gente, que a gente vai continuar saravando a mente, tá bom? Eu deixo um beijo enorme para cada um de vocês. Obrigada pela obrigada por todos os subscritos no canal do YouTube, do pessoal que está chegando lá no Face, está sendo muito bacana. Obrigada pela interação, foi muito bacana também, está sendo muito bacana. Me ajuda, escrevam, porque assim também eu fico sabendo o que não está legal, bem explicado, onde ficou a dúvida, para que a gente continue nessa jornada de uma forma clara, tá bom? Então, gente, de novo, esse canal é um Banda e Inteligência Emocional. Eu sou a Lúcia. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Por favor, deem um like se vocês gostarem. Compartilhem essa palavra para quem também acha bacana. Se vocês acham bacana essa palavra, que chegue a mais lugares. Que assim a gente vai crescendo e os comentários também vão crescendo. E eu posso, como eu disse para vocês, chegar lá no ossinho e poder explicar tudo aquilo que tem que ser explicado, tá bom? Um saravá fraterno a cada um de vocês. Namastê.